A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida nesta oportunidade. Estamos mais uma vez aqui com você para juntos tirarmos um momento e lermos a palavra de Deus, estudarmos um pouco aquilo que o Senhor Jesus ele tem para as nossas vidas. E hoje nós estaremos conversando um pouco sobre um tema que é muito interessante. O tema de hoje é quando os muros caem. Quando os muros caem. E com base, para termos a base do nosso texto, é o livro de Josué, capítulo 6 e o versículo 20. Você que tem um exemplar bíblico, pegue comigo aí e acompanhe a leitura. Estaremos assim fazendo juntos essa leitura. Diz assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Aqui nós estamos vendo a primeira cidade conquistada por um novo líder de Israel. Israel ele agora está em uma nova etapa com um novo líder. O antigo líder chamado Moisés havia falecido. Deus apresenta-se a Josué. Josué ainda choroso, chorando, achando-se que não tinha capacidade, achava que não podia conquistar aquilo que Deus havia prometido. Só que ele teve, irmãos, o maior discipulado que a Bíblia me mostra. Foi o discipulado de Josué. Não temos informações de um discipulado de 40 anos. Foi o discipulado de Josué. Josué saiu do Egito com Moisés e ele chegou até ao Jordão. O discipulado de Josué levou 40 anos. Josué aprendeu com Moisés 40 anos. Josué subiu no Monte Sinai e recebeu de Deus as tábuas da lei. Josué estava lá. Josué foi aquele que foi colocado para a batalha contra os amalequitas, enquanto Moisés, Arão e Hu estavam no cume do monte. Então Josué tinha a experiência. Josué sabia o que fazer e como fazer. Porém, ele achava-se que ele não tinha condições. Deus aparece na forma de um anjo, a teofania, e fala: olha, Josué, não tenha medo não. Tenha bom ânimo. Que eu, assim como eu estive com Moisés, o meu servo, assim estarei contigo. Então esse aqui é o novo líder de Israel, chamado Josué. Mas o povo precisa avançar. O povo ainda não tinha atravessado o Jordão. O povo precisava passar o Jordão. Interessante. Josué viu o Mar Vermelho se abrir, lá com Moisés. Agora chegou a vez dele. Agora chegou a vez dele experimentar o sobrenatural. Agora chegou a vez de Josué ver e saber o Deus que ele servia. Eu lhe pergunto nesta hora: você conhece o Deus que você serve? Você conhece o poder que ele tem? Muitas vezes nós limitamos o agir de Deus e o poder de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós colocamos Deus em uma caixa de fósforo e falamos: Senhor, fica aqui. Eu vou resolver, deixa que eu vou fazer como eu quero. Muitas vezes tomamos esse tipo de atitude. Mas Deus não se limita a tempo e a espaço. E aqui Josué agora está na dependência de Deus. Ele recebeu a visita do próprio Senhor. E ele tomou uma decisão: vamos atravessar. As águas se abriram, assim como no Jordão. Não era Moisés, era Josué. Chegaram do outro lado.
a cidade fortificada de Jericó. E agora? Mas Josué, queridos, conhecia a cidade. Josué tinha ido lá. Moisés havia mandado os 12 espias e Josué foi um deles. Josué sabia tudo sobre a cidade de Jericó. Olha só como Deus faz. Talvez no momento em que Moisés escolheu os espias para irem até Jericó e olhar a cidade, Josué não entendia o porquê daquilo. Muitas vezes é assim que Deus faz. Hoje nós não sabemos os motivos pelos quais passamos tantas coisas, mas nós devemos aprender que lá na frente aquilo vai nos valer de experiência. Assim aconteceu com Josué. Quando Josué foi como espia em Jericó, ele observa, vê a cidade que emana leite e mel e retorna, dá o seu relatório junto com Caleb, os únicos que trouxeram relatórios positivos, acreditando na promessa de Deus, os únicos. Agora, Josué está como líder do povo, não mais como um espião, mas como líder do povo. Aquela experiência que ele tinha tido de ir e ver a cidade, lhe valeu. Só que não foi tão necessário. Por quê? Porque a conquista de Josué em Jericó não foi nas forças humanas, mas foi na força de Deus e o poder de Deus naquele momento. E aí, queridos, hoje nós enfrentamos as Jericós. Quais são as nossas Jericó? Quais são as muralhas que nós temos hoje para vencer? Qual é a tua muralha que precisa cair? Qual é a dificuldade que precisa ser quebrada na tua vida e na tua casa? Essa é a tua Jericó. Então, se você tiver a sua Jericó, se os muros estão erguidos, se os muros estão diante de você, creia, obedeça e tenha fé naquilo que Deus tem determinado para você. Mas o que nos conforta de tudo isso é que a vitória começa com uma promessa. Capítulo 6 e o verso 2. Olha só o que diz. Então disse o Senhor a Josué, olha só a promessa. Olha, tenho dado nas tuas mãos a Jericó. Deus prometeu a Josué. Deus prometeu. Então, você já tem a promessa de Deus na sua vida? Tem. Deus já te prometeu? Já. Então, para que duvidar? Para que deixar o nosso coração ansioso? Né? Por que deixar a ansiedade tomar conta do nosso pensamento, da nossa alma, do nosso espírito? Não, acalma. Tenha fé. Porque a promessa de Deus, ela é garantida. Então, Deus garante a vitória mesmo quando estamos diante das lutas. Deus garante a vitória. Tá bom? Então, confie na palavra de Deus, mesmo quando tudo parece fechado. Está tudo difícil? Está tudo fechado? Confie na palavra de Deus. Confie naquilo que Deus falou contigo. Eu volto a dizer, a promessa de Deus, a vitória, na verdade, a vitória começa com uma promessa. A vitória começa com uma promessa. Então a promessa foi feita, a vitória vem em seguida. A promessa vem na frente e a vitória vem atrás. Tá bom? Então que Deus possa te dar força para você continuar crendo nas promessas. Que Deus possa te ajudar. Né? Deixa essa ansiedade passar. Tá? Deixa ela de lado. E o segundo ponto aqui, nesse momento aqui desse texto, que tem como tema aqui, a palavra de hoje é quando os muros caem. Nós já entendemos que a vitória vem devido a uma promessa. E Deus dá uma estratégia. Só que, irmãos, queridos, pense comigo. Deus não vai agir como eu e você.
Deus não vai trabalhar da forma que nós pensamos. Sabe como nós somos? Deixa eu falar aqui, rapidamente. Sabe quando nós oramos? Muitas vezes nós oramos e queremos determinar o agir de Deus. Não é assim que somos? Todos nós, sem exceção. Senhor, faz assim. Senhor, vai ali. Pai, age dessa forma. Nós queremos determinar como Deus vai fazer. Eu imagino Deus, sabe? Eu imagino Deus olhando lá do céu, diante do seu poder, da sua glória, da sua majestade, olhando para nós como seus filhos, que somos. Fala, oh, meu filho lá, né? Eu não vou agir assim. Eu não vou agir dessa forma que tu quer. Não vou agir desse jeito que tu quer. Eu vou agir de uma forma diferente, como nós não podemos imaginar. Josué era estrategista militar. Deus dá uma estratégia para Josué. Qual a estratégia que Deus dá a Josué? Olha, Josué, pega o povo e toda manhã, durante 7 dias, olha a estratégia de Deus. 6 dias, vocês vão rodear a cidade, uma vez. Agora você imagina aí o povo de Jericó. A Bíblia diz que a cidade ela era fortificada, as muralhas protegiam a cidade, os portões estavam trancados, ninguém entrava e nem saía. O povo dentro de Jericó observou que o povo de Israel estava rodeando, mas não fazia nada. Só andava, mas não fazia nada. Por que esse povo está rodeando? Deixa eu falar uma coisa para você. A estratégia que Deus nos dá, o nosso adversário, ele não entende. Ele não vai entender a estratégia de Deus. Se eu e você, nós não entendemos, também o nosso adversário não entenderá a estratégia de Deus. Basta apenas nós obedecermos e fazermos aquilo que Deus tem determinado. Na semana passada nós falamos sobre a obediência total. A questão da obediência. E aqui eu estou trazendo, né, uma ligação na nossa obediência a Deus, naquilo que Ele tem determinado para as nossas vidas. Então a estratégia foi essa. No último dia Deus falou assim, olha Josué, no último dia o povo vai rodear 7 vezes. 7 vezes até a cidade de Jericó. 7 vezes. Na 7ª vez, os sacerdotes vão tocar a trombeta e o povo vai gritar. Que estratégia é essa? De conquista de uma cidade? Humanamente falando, impossível de acontecer. Humanamente falando, não tinha como aquelas muralhas cair. Humanamente falando, não tinha como nós vermos Deus, aquelas muralhas ruir. Só que Deus, irmãos, Ele usa a estratégia incomum, humanamente falando. A estratégia de Deus, ela é espiritual. Deus, ele não vai agir como eu e você. Deus não trabalha segundo os nossos pensamentos e as nossas estratégias. Deus trabalha de forma diferente. Mas para nós alcançarmos aquilo que Deus tem, Deus quer que nós venhamos obedecer a Deus, mesmo quando não tem sentido. Josué não tinha sentido aquilo para Josué. Mas faça aquilo que Deus tem para você. Mas faça mesmo sem sentido. Faça. Que Deus vai te abençoar com a vitória em tua vida e em tua casa. Não é só sobre a nossa vida, não. Essas bênçãos, ela vai se espalhar para tua família, para tua esposa, para os teus filhos, na empresa onde tu trabalha, no teu empreendimento, em tudo. Em tudo. Então, queridos, segundo ponto aqui é a estratégia de Deus. A estratégia de Deus é diferente da estratégia humana. Terceiro ponto aqui para nosso estudo de hoje é o seguinte, e esse talvez seja o mais difícil, porque muitas pessoas eles têm a vontade, ou às vezes alguns têm a necessidade de falar. Só que aqui, versículo de número 10, Josué 6,
e o verso 10. Porém, ao povo Josué tinha dado a ordem dizendo: não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz. Olha agora, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Olha só, o terceiro ponto aqui do nosso estudo é: ficar em silêncio faz parte do processo. Ficar em silêncio faz parte do processo. Ah, pastor, eu tenho uma amiga, a minha melhor amiga, meu melhor amigo, pastor. Não. O teu melhor amigo é Deus. É para Ele que você tem que falar. É com Ele que você tem que conversar. É com Ele que nesse momento aqui você precisa ter um diálogo aberto. Não é pecado, não estou aqui dizendo que, que é pecado, que você não tem que ter, não. Você pode ter seu amigo, assim como eu tenho, assim como todos nós temos amigos. Seu melhor amigo, sua melhor amiga, pode. Mas existe o momento de ficarmos em silêncio. Porque isso faz parte do processo. E o povo ali, ele obedeceu, ele ficou em silêncio. O povo ali, durante 6 dias, ficou em silêncio. Só que escute bem. Olha só aqui. Por que eu falei que é o mais difícil? Porque às vezes nós não falamos o que é, não conversamos com ninguém, até ficamos, mas fazemos o oposto. Qual é o oposto disso aqui? Murmuramos. Né? Você pode até não falar do que você tem com Deus, do que você está passando, você pode até não dizer, mas de repente você murmura. Eu vou te falar uma coisa aqui. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel devido à murmuração? Um caminho que ele podia tirar em 3 dias. Olha só, em 3 dias do Egito à Terra Prometida, eles levaram 40 anos, porque murmuraram logo após que saíram do Egito. Então, o que significa isso? Que a murmuração, ela não impede as bênçãos, mas a murmuração retarda as bênçãos. Então, não vamos falar, vamos ficar em silêncio, mas também não vamos murmurar. Não murmure. Né? A murmuração, na verdade, é falta de fé. Porque às vezes eu vou falar, eu vou dizer alguma coisa ou algo, porque Deus ainda não me deu, Deus ainda não me abençoou, Deus ainda não fez acontecer. Mas porque ainda não é o tempo, não é a hora, não é o momento de acontecer aquilo. E aqui para nós, muitas vezes nós pedimos algo a Deus que nós não estamos preparados. Deus quer nos dar, Deus quer nos dar, mas para Ele nos dar, Ele vai nos preparar. Vai nos preparar. Então fique em silêncio. Né? Fique em silêncio. Porque o silêncio, ele vai preparar um ambiente para um milagre. Fale com Deus, mas fique em silêncio. E aí você verá o que irá acontecer. O quarto ponto aqui do nosso estudo de hoje é aqui dizer o seguinte: que a conquista que teremos não é para a nossa glória, não é para nós promovermos, não. É para a glória de Deus. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, aquilo que Deus vai fazer na tua casa, é para a glória do Senhor Jesus. Humanamente falando, Jericó não tinha como ser conquistada por Israel. Humanamente falando, Jericó e Josué não conseguiriam essa vitória. Mas Deus mostrou a Josué e ao povo de Israel que quando se obedece e confia na promessa, a vitória acontece.
os muros caem. Então toda vitória vem de Deus e deve apontar para Deus. Quantas vezes nós recebemos as vitórias e não temos a coragem de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito? Nós devemos desenvolver em nossas vidas o sentimento de gratidão a Deus. Agradecemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, tudo aquilo que Ele tem nos concedido, tudo aquilo que Ele tem proporcionado em nossa vida, tudo aquilo que Ele tem proporcionado em nossa casa, tudo aquilo que Ele tem proporcionado no nossa igreja, nosso ministério, tudo aquilo que é de bom e também aquilo que é de ruim. Então, ou seja, em tudo devemos dar graças a Deus. Então agradeça a Deus, desenvolva a gratidão a Deus e você verá o que vai acontecer. E eu quero concluir hoje aqui e dizer o seguinte, que Deus quer derrubar os muros da sua vida. Quais são esses muros que estão cercando as nossas vidas? Quais são as nossas Jericó que nós estamos vivendo? Primeiro, pode ser o medo que temos, medo de alguma coisa, o pecado, a incredulidade, a oposição. Tantas coisas podem se tornar muros, tantas coisas podem se tornar barreira, tantas coisas podem se tornar, então nós precisamos entender isso. Então que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, que Deus proteja você e que os muros caiam. Eu quero profetizar, declarar neste momento que esses muros caem na tua vida e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe servindo ao Senhor com alegria.